tarde. Queria agradecer ao professor João Alberto Pinto pelo convite, professora Sofia Miguens também. Meu nome é Rafael Antunes Padilha, eu sou doutorando no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, na Faculdade de Letras. Sou bolseiro da FCT com um projeto em curso Making Sense of Authority, Relativism and Representationalism in Cultural Anthropology. E o trabalho que eu vou apresentar hoje é, de alguma forma, uma versão mais introdutória, mas também histórica, de alguns problemas na antropologia cultural ao longo do seu desenvolvimento, como também toca temas e questões que aparecem na minha própria investigação de doutoramento. Eu sou cientista social formado pela Universidade de São Paulo, a USP, com um trabalho de iniciação científica em antropologia, somente antropologia do parentesco e antropologia econômica. Eu estudei, muitos anos atrás, na graduação, diversificação econômica e sua associação com estruturas de parentesco e sistemas de parentesco em colonos italianos, na região que eu cresci, no interior de São Paulo. Depois disso, eu tive um percurso de antropologia prática no setor corporativo, fui fazer um mestrado na Penn State em Labor and Global Workers' Rights, na área de advocacy, trabalhando com sindicatos e frameworks internacionais de direitos trabalhistas. E nesse momento nos Estados Unidos, eu tive contato mais direto com a filosofia, e isso me trouxe a Portugal para o meu mestrado, também em filosofia, que foi um trabalho que eu desenvolvi também com a professora Sofia Miguens, sobre as representações da mente na antropologia cultural, ao longo do seu desenvolvimento teórico-metodológico. E agora eu volto com esse meu doutoramento, principalmente com uma das últimas viragens ou revisões metodológicas que estão ocorrendo na antropologia. São discussões que trazem, principalmente, leituras e interpretações da filosofia e como a filosofia, isso são os antropólogos e seu movimento, buscando na filosofia soluções para questões metodológicas, e principalmente questões que nós chamamos de meta-antropológicas, né? A forma como os próprios antropólogos interpretam, racionalizam seus objetos, o seu contato com o trabalho de campo, e principalmente a dimensão entre a interpretação e a descrição. O trabalho de hoje, a apresentação de hoje, ela vai ter um componente maior, eu diria quase que a metade, uma introdução à primeira geração de antropólogos, que é aquilo que nós chamamos o período da antropologia de gabinete. São esses antropólogos que trabalhavam, não todos, mas quase todos, com relatos de terceiros, que a gente chama de relatos de viajantes, cadernos de viagem, muito material produzido por burocratas dos grandes impérios, principalmente no século XIX, burocratas dos governos ingleses, franceses, e também aquela fase de desenvolvimento dos Estados Unidos, de expansão ao oeste, estabelecimento de instituições do governo americano no oeste. Principalmente esse contato com as tribos que, conforme as 13 colônias foram se expandindo, vários grupos indígenas foram viajando e se espalhando para o oeste, e conforme eles iam tentando resistir à expansão da consequente ao chamado Manifest Destiny, que era a ideia de que os Estados Unidos tinham essa missão de estabelecer a civilização no oeste americano, a antropologia surge nos Estados Unidos um pouco a reboque desse novo contato com essas tribos e esses grupos indígenas. O título da apresentação é Entrever o Outro, Essencialismo e Reflexividade na Antropologia Cultural. Tem a ver muito com essa relação, né? A antropologia, por muito tempo, ela foi uma disciplina das ciências humanas dedicada a modos distintos de vida, estilos de vida distintos, sociedades distintas daquela do antropólogo, né? Principalmente uma cisão entre Ocidente e povos não ocidentais. Isso é o que a gente pode chamar, de certa maneira, de uma herança maldita da antropologia, e ela é vista, de maneira bem geral, pelos antropólogos, como esse lugar de retorno constante
dessa herança de uma disciplina que ela nasce no primeiro momento como uma especulação acerca do que seriam esses nativos e esses seres humanos tão distintos, aparentemente distintos de nós, mas principalmente dessa disciplina que muito rapidamente ela se torna uma disciplina administrativa. Inclusive algumas críticas de cientistas sociais brasileiros às ciências sociais, principalmente aqui em Portugal, é que muito do que é feito nas ciências sociais portuguesas por algum certo tempo é vista pelos brasileiros como uma ciência social mais de recursos humanos, de gestão da sociedade, do que uma ciência social de interpretação e de crítica da sociedade. Obviamente que isso podemos dizer que é uma divisão, uma clivagem muito mais, com uma certa herança da própria herança colonial, mas o outro é o grande objeto da antropologia. E a reflexividade, ela vai surgir na antropologia, e nós vamos ver isso mais adiante, como esse processo de, não de relativizarmos as diferentes culturas, as diferentes sociedades, mas de relativizarmos as nossas próprias ideias e conceitos, não apenas sobre essas outras sociedades e civilizações, mas também a própria forma como nós, ocidentais, pensamos os objetos do mundo, as nossas instituições, as nossas leis, principalmente a dimensão normativa. Só para a gente passar brevemente pelo resumo, eu falo um pouco sobre como essa antropologia que vai se institucionalizar no século XIX, principalmente nas três diferentes tradições, né, ou escolas antropológicas. No século XIX, você pode localizar nos Estados Unidos, principalmente com Morgan, Henry Morgan, o desenvolvimento da antropologia institucional, naquilo que viria a ser chamado pelos americanos como antropologia cultural, que tem como a cultura, seja a cultura material ou a cultura simbólica, como seu objeto de estudo. Os ingleses, os britânicos, vão nomear essa disciplina de antropologia social como um apoio à sociologia, que também vinha se estabelecendo, e buscava interpretar a sociedade como um sistema orgânico, com suas funcionalidades e as suas funções. E, por último, o que viria a ser chamado depois de etnologia, que é a tradição francesa descendente de Mauss e Durkheim, que vê já no seu princípio, isso eu trabalhei um pouco na minha tese de mestrado, o foco da etnologia, da antropologia, como uma exploração das diferentes formas de pensar, as diferentes cognições, as diferentes racionalidades. Então, a etnologia francesa, ela já, em sua formação, ela tem uma tensão entre uma relativização das formas de pensar dos diferentes grupos humanos, com uma tentativa de aproximação do que seria, assim, as estruturas básicas da sociedade. Quais seriam as instituições, os processos, as dimensões da prática humana que seriam universais e semelhantes a todos os povos. E eu vou tatear muito a questão do darwinismo social e o racismo científico. É importante esclarecer que aquilo que chamamos de darwinismo social nunca foi, de fato, uma posição teórica da antropologia. O darwinismo social seria um conjunto de ideias de um fenômeno, digamos, cultural do Ocidente, onde as discussões que já existiam acerca da evolução antes de Darwin, ou seja, a evolução enquanto um conceito filosófico, coaduna-se a própria discussão de Darwin na origem das espécies, e aí isso é transplantado ou estendido para a interpretação política, legal e social. Então, o darwinismo social, nesse fervor cultural do século XIX na Inglaterra, é a ideia de que todas as sociedades elas seriam passíveis de algum tipo de melhoramento. Esse melhoramento seria observável historicamente, e as sociedades elas iriam de uma forma mais simples para uma forma mais complexa. E o racismo científico seria a sua versão
a versão desse tal darwinismo social dentro das ciências naturais. Então, a gente pode pensar a frenologia, craniometria, a ideia de uma inferioridade fisiológica de certas raças. A própria ideia de raça é uma construção, a raça enquanto raça humana, as diferentes raças humanas, é uma construção desse período. A ideia até mesmo de que diferentes sociedades elas teriam diferentes origens, até mesmo biológicas. Então, havia alguns autores e teóricos na época que especulavam a impossibilidade de alguns grupos humanos na Ásia, na África, nas Américas, de serem capazes de cruzarem e terem prole com indivíduos ocidentais. Então, esse é o caldeirão onde nasce a antropologia como disciplina, e ao longo do século XX, principalmente no pós-guerra, com aquilo que a gente chama dos movimentos de independência, com a luta pela autonomia de diversas regiões do mundo, somente na África e na Ásia, o lugar da antropologia vai ser questionado pelos seus próprios nativos. Então, muitos africanos e asiáticos que estudaram em universidades europeias e americanas, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, eles voltam dentro das lutas anticoloniais, nas lutas de independência, dos seus movimentos também de autonomia teórica, intelectual, eles vão questionar esse lugar que eles ocupam no diálogo antropológico, na narrativa antropológica, de como se eles fossem, de alguma forma, incapazes de produção teórica acerca da antropologia, acerca do ser humano. Mas também do lugar de produção do conhecimento antropológico. Então, a ideia de que haveria, por um lado, um framework dentro da antropologia que seria uma extensão das ciências naturais, que teria um acesso privilegiado à realidade, um acesso privilegiado à verdade, ainda que não seja um discurso, no seu princípio relativista, tenta mostrar que existem possibilidades de teorização dentro das colônias, das ex-colônias, para pensar o que é o ser humano, as suas práticas, as suas instituições. Então, isso vai entrar na ideia do outro, que vai ser um pouco o caminho que eu vou seguir, que é em relação ao essencialismo. Então, alguns autores que eu venho trabalhando na minha tese, eles vão apontar que a ideia de você essencializar uma cultura é muito problemático. Ou seja, aquilo que eu chamo de essencialismo representacional seria associado, por um lado, ao movimento do relativismo, onde cada povo, cada cultura tem a sua própria lógica, seu próprio modo de vida e a sua própria moral. E uma não se colocaria acima da outra, não estaria sobreposta sobre a outra. E a ideia é você evitar uma hierarquização entre as diferentes culturas. E nesse caso, o socialismo representacional é a ideia de que cada objeto cultural ele é definido por traços fixos e internos. O essencialismo metafísico seria associado ao universalismo, que postula a existência de traços comuns a todas as culturas, ou, numa versão reducionista, a emergência da cultura enquanto resposta adaptativa a pressões ambientais. O que eu quero dizer quando eu falo em essencialismo representacional e essencialismo metafísico é a forma como eu organizo as próprias discussões da antropologia. Então, por exemplo, a ideia do essencialismo representacional é aquilo que eu identifico como sendo os debates mais contemporâneos do estado da arte hoje na antropologia, que não só vem a questionar se a cultura é de fato um objeto, mas ela tem tentado incluir nas suas interpretações, nas suas descrições etimológicas, a própria noção de objeto e de entidades e entes não humanos. Então, seria uma forma de tentar capturar os processos de conceitualização que os outros povos têm sobre os objetos do mundo.
Isso vai ter algumas conexões com a chamada etnobiologia, que busca, em trabalhos de campo, por exemplo, quem trabalha com etnobotânica e trabalha com povos originários, né, povos nativos, tem muitos artigos que vão mostrar, por exemplo, propriedades ou características que, por vezes, passam desapercebido pelos biólogos, pelos botânicos, e que os povos locais conceitualizam essas propriedades de alguma forma, que pode parecer um pouco radical ou diferentemente radical da nossa. E a ideia é você explorar, dentro da forma como esses povos teorizam, conceitualizam e descrevem essas propriedades, essas plantas, as suas relações, o que a ciência pode observar dentro desse fenômeno. Um exemplo que eu posso dar, eu acho que foi no Sudoeste Asiático, num grupo ilhota, em que os geólogos afirmavam que um certo tipo de solo, ele, em tal época do ano, ele era impróprio para o cultivo de inhame, de batatas. O povo local dizia que era muito pelo contrário. O local, o tempo, a estação do ano que a geologia indicava como sendo ideal, não trazia aos frutos, as plantas não vingavam, não vicejavam, e aí os biólogos e os geólogos tentaram entender qual seria o motivo, se os nossos esquemas explicativos para aquele fenômeno não estavam dando resultado e os povos, com a sua, digamos assim, crença, conseguiam afirmar o oposto. E eles afirmavam dentro de uma explicação que a gente pode chamar, de certa forma, religiosa, cosmológica. Falavam, por exemplo, que aquele solo tinha um espírito, e esse espírito estava relacionado ao espírito que uma planta tinha. Por fim, após um processo de investigação, esses geólogos e esses etnobiólogos constataram que naquela época do ano que supostamente os inhames e as batatas não deveriam crescer, havia uma sequência, uma série de outros fenômenos na floresta que permitiam que o solo tivesse os nutrientes suficientes para que essas plantas crescessem. Algo que fugia aos esquemas explicativos. Outro exemplo muito interessante, que é do meu co-orientador na Unicamp, é em esquemas de controle de caça na região amazônica. Então, na região amazônica, existem algumas regiões, a caça é proibida no Brasil, mas os povos originários têm permissão de caça. E existiu uma região no Pará em que a caça ela foi proibida porque a métrica acerca das populações de animais naquela região indicava que a população de animais estava caindo. E a conclusão foi que era a caça, a culpa. A partir do momento que a caça foi proibida, a população continuou a cair, mesmo sem a caça. Na verdade, o processo de diminuição populacional acelerou. Os nativos explicavam que a caça ela precisava ser efetuada dentro de uma série de regras por conta de uma entidade, um certo espírito que existe na floresta. E esse tipo de espírito, ele fazia com que a população animal fosse regulada. O que constataram foi que o processo de caça, dentro das suas regras, dos seus tabus, na verdade, servia como controle de predadores e de outros animais que facilitava a procriação e a proliferação das espécies. O que os outros pesquisadores descobriram foi que, na verdade, o problema inicial da diminuição populacional era a forma como os animais eram detectados e calculados na região florestal. O problema estava com a nossa métrica, com a nossa régua, e não com a régua dos nativos, não com o processo de caça. Na verdade, o processo de caça ele fazia parte do processo de manutenção daquela região florestal. Então, a ideia é que nós teríamos um essencialismo, seja a cultura ou seja até mesmo esses objetos que estão aí no mundo, né? Então, o que seria uma planta, ou o que seria as propriedades ou fenômenos e comportamentos esperados, expectados de um solo, que é a grande crítica da antropologia hoje, e, por outro lado,
aquilo que nós chamamos de do essencialismo metafísico, que é a identificação desses antropólogos de que existe ainda, até hoje, um certo caldo conceitual, que é culpa da antropologia, que, de um lado, com, digamos, a dimensão política e ética da antropologia, influencia a forma como nós pensamos o outro, esses outros povos. Então, a gente pode pensar na ideia dos direitos universais, a ideia do Estado Democrático de Direito, a ideia de uma comunalidade fisiológica entre os diferentes seres humanos, ou então uma versão mais reducionista ainda disso, que seria que a cultura, enquanto fenômeno, ela é meramente uma resposta adaptativa das diferentes sociedades ao seu meio. Se alguma coisa não estiver clara, pode interromper. Eu até prefiro o estilo mais dialógico, mais informal. Isso é para dar um exemplo do que seria esse ambiente do século XIX. Isso é uma caricatura da revista Puck, dos Estados Unidos, em que o tio Sam, o Uncle Sam, ele fala que o momento de aula começou. E aqui vocês veem um nativo americano, um negro, um chinês, e aqui à frente são as Filipinas, o Havaí, o Porto Rico e Cuba, que é aquela ideia do fardo do homem branco, né? Caberia às sociedades ocidentais, principalmente as herdeiras da tradição europeia, e no caso dos Estados Unidos, daquilo que seria a cultura germânica, de elevar culturalmente o resto da sociedade, o resto da humanidade, né? As civilizações não europeias. Nesse caso é interessante porque essas quatro crianças na frente, elas estavam sendo invadidas pelos Estados Unidos nessa época, principalmente as Filipinas, Porto Rico e Cuba, por conta da guerra hispano-americana. Outra dimensão que é ligada ao racismo científico, que é as medições de crânio, a hierarquização entre os diferentes tipos humanos e as suas consequências em termos de políticas públicas. Então, a gente pode ver o caso mais óbvio e memorável, que é a Alemanha nazi, mas isso assume várias outras formas, né? A frenologia e essas pseudociências racistas, elas começam a ser colocadas em prática na França, no século XIX, e há casos até mesmo na historiografia, por exemplo, no Brasil, no estado de Minas Gerais, alguns indivíduos eles eram presos na rua porque eles exibiam traços que na frenologia eram considerados traços de indivíduos violentos. Então, sem o indivíduo cometer um crime, ele já era encarcerado e colocado em reclusão, porque ele se enquadrava naquele tipo que supostamente era um tipo cientificamente comprovado de um indivíduo violento ou incapaz de ser educado ou transformado. Então, essa nossa caixa de ferramentas, eu já falei um pouco do evolucionismo, falei um pouco desse contexto inicial da antropologia. Um dos grandes desafios da minha tese hoje e do meu trabalho é que muito do que é feito na antropologia se baseia numa tradição filosófica diferente daquela com que eu trabalho, que é uma tradição filosófica que a gente chama da filosofia continental, que é uma tradição crítica, é uma tradição com uma linguagem também diferente, e também é uma tradição que tem um certo flerte maior com a psicologia. Então, muito do que a antropologia produz hoje, principalmente após as chamadas críticas pós, né? O pós-colonial, a pós-modernidade, vai se basear nos escritos de Lacan, nos escritos da Escola de Frankfurt. Então, você vai ver nos relatos, nas etnografias e nos trabalhos, nas monografias de antropologia hoje, a ideia do outro e o outro, né? O outro com a letra minúscula se refere ao indivíduo ou grupo social, enquanto no seu contexto, no contexto de observação. E o outro com esse O maiúsculo
é como essa construção simbólica e discursiva da diferença, né? Então, é o que a gente poderia chamar, de alguma forma, de um certo esquema conceitual acerca da diferença. E, principalmente, o trabalho de Edward Said, que é um americano com origens palestinas, ele vai fazer essa crítica do chamado orientalismo, que é essa exotização ao longo da literatura, das artes, das etnografias, até mesmo da filosofia, da ciência, sobre o Ocidente, né? O Oriente, como esse lugar exótico, diferente, ligado ao passado, preso num tempo histórico que é diferente do nosso. Não há uma sincronicidade entre o que nós fazemos aqui e aqueles povos em termos de tempo histórico. Então, ele quer mostrar que, através dessa crítica pós-colonial, a antropologia ela precisa abrir mão dessa exotização. E um dos argumentos que eu trago é que essa exotização, ou qualquer exotização, ela depende de uma rigidez conceitual acerca do outro, ou seja, desses outros povos. E essa rigidez conceitual, ela vai passar, seja por um essencialismo acerca das culturas, ou dos modos de vida humanos, ou a forma como os outros pensam, mas também, dentro da literatura antropológica, um essencialismo acerca, e essa é a crítica e a acusação que os antropólogos levantam contra si próprios, de que nós, ocidentais, não só na antropologia, mas também na nossa linguagem cotidiana, na nossa cultura vivida, nos conteúdos midiáticos, no cinema, na literatura, nós essencializamos até mesmo os objetos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, a ideia, isso é um exemplo que eu trago sempre, que é a ideia do Eduardo Vieira de Castro, que é um antropólogo brasileiro, que quando eu olho para uma onça, uma pantera na floresta, o que eu vejo é um felino, um predador, e as nossas descrições acerca desse animal são influenciadas pelo discurso científico. Então, aquilo é um predador, um animal selvagem, tropical, um felino, enquanto que para os povos ameríndios, ou seja, os povos indígenas das Américas, e principalmente da região amazônica, a conceitualização e a descrição dessas entidades, dessas criaturas, é diferente. Para eles, a onça, ela vive enquanto homem. Então, a onça, ela vê a si própria como um ser humano, e nós, indígenas, ou os homens brancos, são vistos pelas onças como mandioca, que é um tipo de raiz que tem origem na Amazônia, mas hoje é bem distribuída pelas Américas, que da mandioca é possível fazer uma cerveja chamada cauim. Então, aquele suco, que seria o sangue dos seres humanos, é consumido pela onça, quanto ela se vê como um ser humano, como essa cerveja. Então, a ideia é que todas as criaturas, não humanos, animais, até mesmo, e se vocês olharem, por exemplo, as discussões jurídicas na Bolívia com o conceito de Pachamama, que a natureza tem um estatuto de humanidade e tem seus direitos e responsabilidades, eles se veem como aquilo que nós poderíamos chamar de uma existência humana. O que muda é a sua perspectiva. O argumento do Eduardo Vieira de Castro é que, enquanto, e eu devo deixar claro que eu não concordo muito com a posição do Eduardo Vieira de Castro quanto isso, é que o Ocidente ele viveria sobre a herança do chamado dualismo cartesiano e uma herança do racionalismo, uma separação entre a natureza e a cultura, em que a natureza e as descrições da natureza seriam universais e as culturas seriam relativas. Cada povo tem a sua cultura, cada povo conceitualiza o mundo de maneira diferente, mas as descrições científicas acerca da natureza, elas são universais e elas se comprovam verdadeiras em todos os mundos possíveis. O problema, para Eduardo Vieira de Castro, é que quando você trabalha, que nem no exemplo que eu dei, do solo e do regime de caça na Amazônia, às vezes essas sentenças e descrições
e conceitualizações acerca do mundo natural, feito por outros povos, ainda que soem como incompreensíveis dentro de um certo discurso científico, eles acabam mostrando propriedades e agenciamentos dessas entidades e desses contextos que passariam desapercebidos dos nossos esquemas interpretativos e analíticos da ciência. É, então, lá no século XIX, a antropologia ela começa a surgir, principalmente a partir dos relatos de viajantes que voltavam da Europa. Um dos grandes, digamos, momentos de fundação da antropologia, é o momento em que Montaigne encontra supostamente três canibais num porto na França, e esses três canibais, que eram canibais da região do Rio de Janeiro, que na época era a França Antártica, eles são entrevistados pelo Montaigne. E o Montaigne fica impressionado com o fato de que nessas sociedades não havia um rei e não havia nenhuma liderança ou figura de poder. Então Montaigne utiliza esse momento de encontro com esses grupos, com esses três indígenas, para relativizar as próprias instituições europeias. Ele vai questionar, por exemplo, a ideia da autoridade do rei. Mais adiante, ele vai escrever um outro ensaio que é sobre o assassinato de Tupac Amaru, em que ele vai falar quem era mais canibal e mais violento. O indígena que consumia o outro indígena num ato de guerra para honrar a sua morte e adquirir os seus poderes, ou as sociedades europeias que iam até essas civilizações e tudo destruíam sem absorver nada que aqueles povos poderiam trazer para a Europa. Então ele vai falar da pilhagem dos templos dos povos mesoamericanos, vai falar das traições que ocorreram em que os espanhóis fazem diversos acordos ou aceitam a rendição de lideranças indígenas nos períodos iniciais da colonização, apenas para humilhar essas civilizações, assassinando esses líderes, pilhando e matando. Então a antropologia ela vai se desenvolvendo, ela vai ter uma influência muito forte da filosofia, principalmente do período do esclarecimento, né, do iluminismo. E na Inglaterra, esse nome que a gente conversou um pouco, que é o Spencer, o Herbert Spencer. O Spencer ele é o responsável pela popularização do termo evolucionismo. Ele tinha uma ideia, ele acreditava que os povos e as raças eram situados em estágios mais baixos de evolução cultural ou evolução conceitual e também institucional, então as instituições eram mais simples. O Morgan tem aquela ideia de que as sociedades mais básicas elas eram matrilineares e conforme as sociedades evoluíam, elas mudavam de um regime matrilinear e matriarcal para um regime patrilinear e patriarcal. E ele estava interessado naquilo que ele via como um desenvolvimento mental e social. O Morgan não necessariamente, ele na verdade nunca defendeu que esses povos se distinguiam fisiologicamente uns dos outros. E é interessante notar também que, apesar de utilizar a ideia de sobrevivência do mais apto, quando ele fala isso, ele está falando da capacidade das diferentes culturas de resistirem às guerras, aos avanços de outras civilizações sobre eles. Por quê? Ele, ao olhar para a experiência dos Estados Unidos e de outros países, de outras regiões do mundo, o Spencer, ele ele queria perceber por que algumas culturas elas conseguiam permanecer a despeito da colonização e das invasões e por que outras não. E a ideia para ele era de uma aptidão maior de certos regimes sociais à sua invasão. E ele colocava isso numa escala de proximidade entre essas civilizações com a civilização europeia, porque
digamos, o padrão ouro da civilização era aquela que era mais tecnológica, que tinha maior desenvolvimento tecnológico. O Spencer, quando ele fala de evolução, ele está focando na ideia de desenvolvimento, né? Então, principalmente desenvolvimento de grandes transformações históricas, que antecede a própria utilização do Darwin do uso do termo evolução. Então, a origem das espécies em Darwin, quando é publicado em 1959, ele vai ter apenas uma menção à palavra evolução. E dentro desse ambiente de discussões da Inglaterra do século XIX, em 1872, na sexta edição da Origem das Espécies, que Darwin vai revisar e utilizar o conceito de evolução de maneira mais ampla. Ainda que o Darwin não coloque a ideia de evolução numa escala de um organismo mais simples para um organismo mais complexo, o que é bem diferente do que defendia Spencer. Então, o Darwin vai falar que os animais ou as criaturas que têm uma melhor aptidão, uma melhor resposta às transformações ambientais, que conseguem sobreviver, perdurar e continuar a existir. No caso do Spencer, esse desenvolvimento ele tem um horizonte moral e político, né? Então, a ideia é que essas sociedades elas sairiam de um estado primitivo, de pouco desenvolvimento, de pouca capacidade explicativa, de pouca capacidade de organização política, de resistência, e as sociedades que evoluíram a um ponto de se tornarem grandes impérios foram aquelas que tiveram uma capacidade de massificação. Então, um dos temas interessantes que interessam muito a antropologia nesse período é a ideia, por exemplo, das alianças. Isso vai aparecer depois no Lévi-Strauss, no estruturalismo, que é a ideia de como as alianças entre diferentes grupos são forjadas, e vai estabelecer uma das primeiras regras da formação das sociedades por Lévi-Strauss, que é a ideia do casamento, né? O tabu do incesto, que é para você permitir a aliança entre diferentes grupos e ampliar o tamanho da sua sociedade e a sua complexidade. E isso vai ser tirado do, da ideia de ontogênese, né? Então você tem um embrião na sua forma mais simples, básica, e que vai de uma maneira facilmente identificável em estágios fixos e reconhecíveis, chegar à sua versão definitiva e complexa. Então, o Spencer ele vai falar que, da mesma forma que durante a evolução do sistema solar, de um planeta, de um organismo, de uma nação, a agregação progressiva de toda a massa, das formas vivas mais baixas para cima, o grau de desenvolvimento é marcado pelo grau em que as várias partes constituem um conjunto cooperativo. O avanço daquelas criaturas que sobrevivem em cada parte quando cortadas em pedaços, até aquelas criaturas que não podem perder nenhuma parte considerável sem a morte. É um avanço para as criaturas que, embora mais integradas no que diz respeito à sua solidificação, são também mais integradas enquanto constituídas por órgãos que vivem uns para e pelos outros. O mesmo contraste entre sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas não precisa ser mostrado em detalhes. A coordenação cada vez maior das partes é conspícua para todos. Então, a ideia é que você vai de sistemas menores, então o casal, o núcleo familiar atômico, né, que é um pai, uma mãe e um filho, para um sistema de parentesco mais complexo, para agregados, primos, para uma forma de organização social como a aldeia, o clã, antes da aldeia e da tribo, a nação, o Estado e o império. Então, haveria um grau de desenvolvimento e um processo de massificação e de agregação dos indivíduos atomizados em estruturas de relação mais complexas. Isso é um tema, não só a ideia de agregação e de grau de complexidade, mas um dos grandes, de uma das
grandes controvérsias que vai impulsionar a mudança de paradigma da antropologia ao longo de 100 anos, principalmente saindo do século XIX até a metade do século XX, é a ideia de homogeneização cultural e a ideia de equilíbrio, homeostase cultural ou social. Então, a ideia de que a sociedade ela está sempre buscando um equilíbrio entre as suas diferentes partes, entre seus diferentes grupos. E o Spencer vai ser muito criticado por essa visão classista e de que cada grupo, cada indivíduo na sociedade, através dos seus marcadores sociais, de classe, função, trabalho, emprego, ele teria uma obrigação, um papel a ser exercido, e esse papel gerava a estabilidade social, e a estabilidade social, ela acabava gerando um desenvolvimento tecnológico. Então, chegado o Estado, a forma Estado, principalmente identificada na Inglaterra, quando você chegava num grau de estabilidade política e social em que não havia mais guerra internamente, os indivíduos eram capazes de progredir tecnológica e intelectualmente. Então, ele não via a possibilidade de agonismo social numa sociedade dita desenvolvida, nem muito menos a possibilidade de transformação normativa, né? A ideia dos tabus, das nossas práticas, das nossas ações, ou daquilo que é desejável dentro de uma sociedade. O Morgan, que vai estabelecer a chamada antropologia cultural nos Estados Unidos, o Morgan é interessante porque não só o Spencer tem um impacto em Darwin, e Darwin tem seu impacto em Marx, mas Morgan é muito utilizado tanto por Marx como Engels. E muito do pensamento marxista e muito do pensamento marxiano é incentivado pelo Morgan, pela sua ideia de que as sociedades elas progridem de um estado de selvageria, ou seja, uma anarquia, uma guerra de todos contra todos, passando por uma organização de barbárie, em que há uma disputa pelo poder, nesse processo de unificação e de complexificação das sociedades. Então, você pensa assim, os processos de unificação das diferentes tribos na Europa e a solidificação do poder e a civilização do poder, para daí o estágio civilizacional. A tese marxiana é de que o capitalismo ainda seria um estágio de barbárie e a civilização seria a civilização comunista. Essa ideia do comunismo surge também no Morgan, porque o Morgan ele vai ter várias versões do seu trabalho e ao longo de toda a sua vida, o Morgan ele vai tentar revisar as suas interpretações das sociedades indígenas americanas. Em um dado momento, ainda acho que muito influenciado também pelo chamado socialismo utópico, o Morgan vai identificar, vai anunciar o diagnóstico de que essas sociedades indígenas americanas, elas viveriam num estado de comunismo, um comunismo primitivo. E essa ideia de comunismo primitivo é o que vai ser depois novamente mobilizado pelo Marx. Mas não deixa de ter os seus problemas, né? Então, os primeiros trabalhos do Morgan ainda vão classificar, por exemplo, essa civilização em vias de estabelecimento, que a gente poderia chamar de a civilização americana dos Estados Unidos, dentro dessa tradição da família ariana, dos povos germânicos, como esse povo que gradualmente estaria se estabelecendo sobre a Terra e elevando o nível, não só intelectual, mas também o nível tecnológico da humanidade e a capacidade da humanidade de se livrar dos misticismos e das crenças religiosas. O problema é que este enquadramento não só reforçou uma teologia eurocêntrica do progresso, ou seja, o único modelo de progresso é você chegar numa sociedade avançada, com a sua tecnologia, e quando a gente pega o marxismo, uma sociedade que precisa estar no estágio de desenvolvimento das forças produtivas, industrial, que precisa ser, então,
ultrapassada por uma sociedade de socialização dos meios de produção, mas também a ideia de que implicitamente existem raças, grupos humanos distintos, que produzem civilizações distintas. E essas civilizações estariam em relação causal com a cultura, e a cultura estaria em relação causal com as condições materiais de sua produção. E o Morgan vai também surgir como uma tipologia. Um dos exemplos, por exemplo, se você pega os textos do Marx, a interpretação que o Marx vai fazer do Morgan, é a ideia, por exemplo, de que sociedades sem indústria jamais poderiam promover a revolução. Aí surge uma das grandes questões do marxismo ocidental, que é porque países como a China e como a Rússia, que viviam em sistemas semi-feudais, promovem as revoluções, e a Alemanha e a Inglaterra não conseguem ir além do Estado liberal e capitalista. Então, Morgan, ele também é alvo de muitas críticas dentro da antropologia contemporânea, principalmente porque ele via no modelo organizacional da democracia e da democracia liberal como se fosse esse horizonte único de desenvolvimento das sociedades humanas. Por que é importante, interessante e fundamental trazer isso, e porque ainda hoje a antropologia discute esse tipo de questão? Porque, como eu falei anteriormente, essas teorias elas não estão descoladas do resto da sociedade. Como vocês viram, chega no marxismo, chega em diversas outras escolas. O Morgan estava em discussão direta e muito influenciado pelo Charles Mills, e muito do que é feito em termos desse estilo de antropologia, principalmente o Morgan, vai ser utilizado depois em trabalhos como o Spengler, o Carl Schmitt, e isso aparece muito na teoria econômica, na chamada teoria do desenvolvimento. A ideia de que, por exemplo, o Francis Fukuyama, lá atrás, vai anunciar que com a queda da União Soviética, estamos vivendo no tempo pós-histórico, o capitalismo venceu e todas as sociedades e países vão convergir para um regime de produção neoliberal e capitalista e industrializado, e que o desenvolvimento das nações é inescapável aos diferentes países. E isso são pressupostos, segundo a antropologia. São pressupostos de que existe só um tipo de sociedade que pode ser organizado dentro do mundo globalizado, existe só um tipo de regime de produção e também um único tipo de desejo, de vontade ou de preferência dos seres humanos para aquilo que a sociedade deve ser dedicada. Então, a forma lucro é vista dentro dessa teorização do desenvolvimento, até hoje, como a forma ideal. E os indivíduos são teorizados, os seres humanos são teorizados em muito da teoria econômica como egoístas, como focados na maximização dos seus ganhos. E a antropologia já lá, por exemplo, a escola francesa do Mauss e do Durkheim, o Mauss ele vai, através de relatos de viajantes na região próxima a Papua Nova Guiné, ele vai identificar um sistema econômico distinto, que é o quê? É o chamado circuito ou círculo do Kula, que era um sistema de trocas de contas, sabe, contas de colar? Então essas contas, elas eram trocadas, e essas contas, quando você dava uma conta para um outro pescador, para um outro comerciante de uma outra ilha, de um outro grupo, era expectado que em algum momento ele voltaria para você. Então, o objetivo do sistema econômico desses povos não era a acumulação, mas era a troca. Você dava sabendo que em algum momento você receberia na mesma medida. E não só isso. A análise do Mauss mostra que não era as próprias continhas do Kula, elas carregavam em si uma parte do indivíduo. Então, o indivíduo ele estava fazendo com que ele próprio fosse levado
por esse outro grupo para circular entre as diferentes sociedades que faziam parte desse sistema econômico. Então, a ideia não era só acumulação, mas também com que vínculos extraeconômicos, como casamento, aliança de guerra, e também religiosos, fossem estabelecidos pelo sistema econômico. E, por último, para falar dessa primeira geração antropológica, o Fraser. O Fraser, eu diria que dos três, entre o Morgan e o Spencer, o Fraser é o mais de gabinete entre todos. O Fraser, ele foi muito famoso. O trabalho dele, a gente poderia dizer que foi o equivalente do século XIX dos Sapiens. Teve um grande impacto popular, foi um sucesso de vendas. E o Fraser, no Golden Bough, né, o Ramo Dourado, são vários volumes, no qual ele em nenhum momento entrou em contato com o nativo diretamente. Ele vai traçar, principalmente, a forma como as sociedades evoluem em termos de racionalidade. Então, ele vai falar que as sociedades elas evoluem de um quadro da magia, onde as explicações causais são atribuídas às relações entre os fenômenos, explicada por intervenções místicas, mágicas, quase que inexplicáveis, com uma grande dimensão de mistério, para então uma religião onde tudo vai ser explicado por algum deus, e por fim a ciência. Então a gente pode falar aqui que é uma evolução do animismo, então tem espíritos que povoam o mundo, e esses espíritos, cada um é responsável por um tipo de fenômeno. Então, por exemplo, a chuva, o trovão, e a religião, que é o processo de institucionalização. Então, a religião ela vai ser o processo de institucionalização e organização de uma certa proto-racionalidade, para daí desenvolvermos para a ciência, que sim é o patamar ideal de contato com a realidade, de análise. Ele vai ser muito crítico da influência da religião na Inglaterra, e caberia à ciência explicar todos os fenômenos de modo a destruir o pensamento mitológico dessas sociedades e também da própria sociedade vitoriana, para que as pessoas tivessem acesso à realidade e pudessem ir além dessas sobrevivências de mentalidades anteriores. Então, vários pressupostos do Fraser, um deles, que ressoa constantemente nessa fase da antropologia, é que as sociedades, que elas eram sociedades contemporâneas a todos esses antropólogos, elas seriam sobrevivências de um tempo passado, como se fosse o mundo perdido. Então elas estariam presas num presente histórico que nunca acaba, serão fósseis vivos, por assim dizer. Então seriam fósseis vivos do desenvolvimento cognitivo da humanidade, e precisavam ser substituídas. Então a civilização inglesa, com o seu enorme aparato imperial, tinha as condições e a obrigação moral de suplantar esse pensamento. Ele defendeu muito a formação de escolas nas colônias, e a suposição de que o progresso, não apenas científico, como também tecnológico, ele era associado a progressos morais e intelectuais. Então, os tabus ou as práticas sexuais, por exemplo, na ideia de magia, e se a gente comparar também ao trabalho do Spencer, haveria um certo promiscuidade sexual. Então, era muito comum e chocou muitos dos europeus que, por exemplo, as relações homoafetivas elas eram muito abrangentes em várias sociedades, era muito aceito. Há grandes discussões na antropologia, até mesmo hoje com os movimentos sociais, de figuras que não se enquadram dentro das relações de gênero. Por exemplo, nos povos indígenas americanos, isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, é uma figura
que é uma figura que seria não binária, né? Um indivíduo que ele não se enquadra nem no gênero homem, nem no gênero mulher. E, por outro lado, a própria relação com o sexo. O sexo, as relações sexuais, elas não passavam por uma visão religiosa ou uma visão de diferenças entre os diferentes sexos. Uma das críticas que vão ser levantadas pelo Fraser é pelo filósofo Ludwig Wittgenstein. Ele vai falar que o Fraser era muito mais selvagem que os selvagens do seu livro. Eles não eram apenas removidos da possibilidade de compreensão, tanto quanto ele era. O Wittgenstein ele vai levantar a ideia de que o Fraser não entendia, por exemplo, do que se tratava a dimensão religiosa. Que a dimensão religiosa ela ia muito além apenas de uma crença acerca de como o mundo funcionava. A religião ela implicava relações de troca, relações de filiação, de aliança. A religião ela trazia consigo coisas que não eram observadas diretamente. Então, os rituais, eles às vezes tinham um caráter político. Os rituais, eles também tinham um caráter de jogo. Os rituais eles poderiam ser uma forma de aliviar certas tensões que aquelas sociedades carregavam em um dado momento. Né? Vou seguir com o núcleo duro do trabalho, mas antes eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão. Sem problemas. Então, basicamente, sim, eu vou. A ideia é que esse momento original da antropologia, com as suas consequências até hoje, seria descrito ou conceitualizado pelos antropólogos como esse essencialismo metafísico. Então, a ideia é de que existem formas universais, instituições universais, ou, por exemplo, a ideia jurídica da lei. Toda sociedade tem uma lei, ou toda sociedade, de alguma forma, ela tem a noção de sangue como uma substância importante para descrever as relações de parentesco. Então, a ideia é de que a substância sangue ela é o que estabelece o vínculo entre um pai e um filho. Muito da antropologia de parentesco vai mostrar que não, que em algumas sociedades o sangue não é utilizado como um explicador disso, como da relação de parentesco, mas sim outras substâncias. Então, por exemplo, nas sociedades indígenas americanas, é muito comum que para você se tornar membro de uma família, mesmo você tendo nascido de uma mulher, se você é criado por outro lar, em que você consome aqueles alimentos, que você compartilha do cauim, da água de outra casa, essa troca de substância alimentar, ela é o que estabelece o vínculo de paternidade e maternidade com aquela criança. O que acontece de tensão hoje na antropologia é que, contra esse essencialismo universal, metafísico, tem a ideia de que, por um lado, a crítica a muito do que é feito na antropologia passa pelo chamado estudos na psicologia de essencialismo psicológico, que busca entender por que, ainda que algumas sociedades elas venham a explicar que os laços de filiação não sejam pelo sangue, ainda são por outras substâncias, e essas substâncias são orgânicas. E mesmo esses outros povos, todas as sociedades, elas vão ter essa forma de essencialismo psicológico que vai operar com categorias de tipos naturais. E há um outro grupo de antropólogos contemporâneos que vai tentar atacar isso, dizendo que a própria ideia de natureza é uma essencialização do modo de produção científico do Ocidente e que nós precisamos olhar para esses outros esquemas conceituais para ver se de fato todas as sociedades têm a mesma categoria de natureza ou conceitualizam a natureza da mesma forma. E
Então, o que eu chamo por essencialismo metafísico é algumas formas de essencialismo biológico que operam em termos naturalistas e de tipos naturais, por um lado, e formas construtivistas e sociais e culturais ou humanas, por outro. E também refere-se principalmente à aplicação de pressupostos essencialistas a grupos humanos e fenômenos culturais, e pela crença de que categorias sociais como raça, etnia, nacionalidade e até culturas inteiras possuem características fixas. E, por outro lado, a ideia de um essencialismo representacional que vai surgir um pouco, o grande impacto, na verdade, da ideia de que existe um problema em nossas representações acontece nos anos 80, com a chamada crítica à escrita cultural, do writing culture. Então, muito influenciados pelo impacto da filosofia pós-moderna, alguns antropólogos vão falar que nenhum antropólogo tem acesso a um objeto chamado cultura. Tudo isso que nós produzimos de descrições antropológicas são, na realidade, interpretações que se assemelham muito mais à literatura do que às ciências naturais, e que os antropólogos deveriam abandonar a ideia de que a antropologia é uma ciência com os seus objetos sendo objetos concretos e que há uma distinção entre sujeito e objeto, porque o objeto antropológico é outro sujeito. Então, a dimensão antropológica ela seria muito mais discursiva e relacional do que ela seria entre um observador e um observado, que é imutável, fixo, rígido. E eles vão acusar que muito dessas descrições tinham elementos de representações totalizantes, intemporais e homogeneizadas, essencializadas de outras culturas. Mesmo quando um antropólogo tentava mostrar que uma sociedade ela vai conceitualizar, teorizar e pensar, por exemplo, o casamento de uma forma distinta da nossa, e ele vai mostrar esse processo de teorização, há vários traços essencializantes que criam uma representação. É assim que eles pensam. Essa sociedade pensa assim. Então, os relatos antropológicos vão ser acusados de não apresentarem divergências sociais dentro dessas sociedades, por um lado, e, por outro, pressupostos, principalmente pelo lugar que o antropólogo ocupa. Uma dessas é que muitos desses antropólogos, e muito que é produzido em termos de etnografia até os anos 80, foi produzido por homens brancos ocidentais. Então, uma crítica feminista e uma crítica pós-colonial de etnógrafos e antropólogos negros, indígenas, vai levantar, por exemplo, o Rosaldo, que é um antropólogo muito famoso, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele vai produzir um texto sobre os caçadores de cabeça numa região da Oceania. Esses caçadores de cabeça, quando ele explica, ele vai entrevistar vários caçadores de cabeça, porque há uma prática de você caçar outros indivíduos de outros grupos e cortar-lhes a cabeça. E essa caça-cabeça é explicada por vários indivíduos como uma força que toma o indivíduo e ele não consegue controlar, e a única forma de se livrar dessa força, dessa quase que um espírito, é a forma como ele descreve, é ele cortando a cabeça de outro indivíduo. Sim, sim, eles cortavam as cabeças e faziam as reduções. O que acontece é, o Rosaldo, infelizmente, muitos anos depois, num trabalho de campo, a sua esposa também era antropóloga, ela sofre um acidente e morre. O Rosaldo volta a essa descrição que ele teve da caça de cabeça, em que ele não entendia a experiência de uma raiva tão intensa, porque essa raiva precisava ser colocada para fora. E quando a esposa dele morre, ele volta e redescreve, faz uma nova descrição dessa experiência, tentando relativizar, tentando filtrar os julgamentos morais que ele fez em relação aos seus interlocutores. E ele vai perceber que, de fato, segundo ele acessa essa experiência de uma raiva tão intensa que a sua única forma é cortando uma cabeça. E ele até diz que, infelizmente, ele não tinha uma cabeça para cortar.
E a sociedade dele não tinha um veículo para que ele eliminasse essa raiva. Então a ideia que ele fala é que nessas sociedades existe um dispositivo, que é o dispositivo da caça de cabeça, que permite com que esse tipo de raiva seja direcionado. Mas a sociedade, principalmente que ele era americano, a sociedade americana não tinha um dispositivo para ele poder levar a cabo essa violência. Algumas críticas feitas ao próprio Rosaldo o Rosaldo está imprimindo, está projetando em cima dessa descrição a sua própria experiência particular e subjetiva. Para um antropólogo que siga essa crítica pós-moderna, não tem nada de errado aí. Porque o que acontece é a antropologia se trata, digamos assim, a um modo quase russeliano, um tipo específico de ciência que não tem a ver com a descrição factual e perfeita dos fenômenos culturais, mas sim a possibilidade de conceitualização de novas chaves interpretativas. Aí vem a ideia da reflexividade sobre nós mesmos. Então, a antropologia, diferentemente de outras ciências, ela não se trata diretamente sobre a nossa capacidade de análise e descrição de fenômenos e objetos, mas sim sobre a nossa capacidade de utilizar outras sociedades e o nosso diálogo com outras sociedades para relativizar e refletir sobre a nossa própria conceitualização sobre nós mesmos, quem nós somos como seres humanos dentro de nossa própria cultura. Meio que uma tentativa de sair do nosso contexto linguístico, cultural e social, observando outros povos, outras formas de organização, para tentar, através de um método comparativo, observar o quão universalmente válida são certas crenças e ideias que nós carregamos conosco. O que eu venho desenvolvendo nessa tese é uma tentativa de entender a nível da filosofia da linguagem descritiva da antropologia, o que se trata essa representação, que essa representação é uma ideia de que você tem um conceito e os seus descritores, as suas descrições, e como esse conceito opera dentro da teoria antropológica, porque existe sim controvérsias. Então, existem antropólogos que, conjuntamente com a antropologia cognitiva, vai falar que é possível fugir dessa ideia da antropologia como um texto literário, ou mais como uma arte do que como uma ciência, no sentido clássico. E há outros que falam que, mesmo se tomarmos um certo paradigma relativista, seja sobre esquemas conceituais, descrições, ou até mesmo numa certa ontologia, ou seja, se nós pegarmos a ontologia das ciências biológicas, principalmente da biologia, e olhar, sei lá, a ontologia da botânica amazônica, essa ontologia ela ainda é passível de negociação e de diálogo com as ontologias dos povos que ali vivem, que permitem que novos processos de análise, de descrição das plantas, dos animais que existem na região amazônica, possam ser informados pelo conhecimento local. Qual seria o papel do antropólogo nessa negociação? É justamente de tradução. Traduzir como que certas ideias acerca do que seria a religião amazônica, ou como os indígenas falam sobre essas plantas e animais, pode ser interpretado pelos biólogos, pelos geólogos, enfim. Acho que eu já ultrapassei o meu tempo. E obrigado. Claro que o que eu consegui, isto é muito, não tenho várias, portanto, grande parte destas críticas, tanto quanto eu percebi, ao método antropológico e essas dúvidas internas, tem um paralelo com, por exemplo, com a história. Quer dizer, em princípio, não se, fazer história implica fazer alguma antropologia, não? Sim. Ou pelo menos. Se eu entendi a pergunta, A relação disto, se há qualquer coisa parecida ou discussões parecidas para os historiadores. Alguns historiadores hoje
tem se inspirado dentro dessas discussões na antropologia para pensar, por exemplo, se as nossas... Pegamos o caso da Grécia Antiga. Se as nossas interpretações das descobertas arqueológicas na Grécia Antiga não estão contaminadas por certos pressupostos contemporâneos ou até mesmo pressupostos das interpretações dos textos filosóficos, literários da Grécia Antiga sobre como esses povos viviam. Então, por exemplo, uma das perguntas que surge na arqueologia, informada por essas tensões sobre o essencialismo, é o quanto que os gregos antigos acreditavam nos seus deuses. Será que a ideia, a noção de crença, de crer nos deuses gregos antigos, era exatamente esse mesmo sentido de crença que nós temos em relação ao Deus abraâmico? Então, eles tentam questionar isso. Só que na antropologia em si, a discussão histórica, porque havia muito nesse século XIX o que a gente chamava, o Lévi-Strauss chamava de uma análise diacrônica. Então, havia uma comparação entre os grupos humanos, as culturas, e você colocava eles em momentos distintos na história, e a história era vista linearmente. O Lévi-Strauss vai defender que a sociedade ela precisa ser analisada sincronicamente, né? Então você vai ter uma descrição, uma análise naquele momento, no local de observação, que vai ser exclusivo daquele momento de observação da cultura. No caso da antropologia ameríndia, indígena brasileira, hoje é quase que um ponto pacífico no campo de que as sociedades indígenas do que a gente chama das terras baixas sul-americanas, que é a região do Brasil, que o Brasil não tem grandes regiões como os Andes, é muito difícil você colocar os povos indígenas numa linhagem de desenvolvimento institucional. Então, por conta não só da colonização, mas das próprias tendências desses povos à polarização, então muito do trabalho amazônico mostra que por que essas sociedades nunca estabeleceram grandes centros urbanos? Por que essas sociedades elas nunca se tornaram grandes grupos civilizacionais? E hoje é entendido que elas têm um processo de atomização. Então, quando eles chegam a um certo tamanho, eles se dividem. E não há apenas uma divisão demográfica e local, mas a evolução linguística é muito grande. Então, mesmo dentro do mesmo tronco linguístico, como nós falamos dos grupos indígenas, existem grupos que não conseguem a intercomunicação. A linguagem deles muda muito rápido por conta dessa tendência a separar. Não sei se eu ajudei. Mais alguém? Então vamos agradecer. Obrigado. Eu estava aqui ouvindo várias vezes que pensei, esse complexo de superioridade ocidental continua tão atual. Isso é verdade. Pelo menos para nós que aqui vivemos e que vimos este tipo de notícias e o discurso sobre o mundo, é uma sensação, continua a haver um complexo de superioridade. Sim, de arrogância. É a minha opinião. Não tem nada a ver com isso. Só muito rápido, a minha questão. Eu tenho curiosidade. Há alguma correlação da escravidão? Perdão? Há alguma correlação por Jesus Cristo da escravidão? Da escravatura? Sim. Há uma. Condenação de Jesus Cristo? Essa eu não sei responder. É? A resposta é não. Sim. A resposta é não. Queres tu dizer que nos escritos sobre Jesus Cristo Será que uma mutação não há, é só não há nenhuma. Na Bíblia ou nos. Quem está online não ouve as perguntas. Essa é a parte mais relativista. Boa tarde. Quem está online não ouve as perguntas. Olá?
Eu estou a dizer que há perguntas que não se está a ouvir. Eu sou Teresa Joaquim. Não se está a ouvir as perguntas, não se percebe as perguntas. E a tela continua partilhada. Onde é que sai o som? Ela está a falar que não escutou os comentários do público. E a tela continua partilhada, o que reduz muito o espaço para ver quem fala. Aproveito para dizer que agradeço muito a conferência. Perdão? Aproveito para dizer que agradeço muito a conferência. Obrigado. Obrigado, Teresa. Acho que é muito interessante. Não percebi exatamente a parte final de para onde é que vai o seu trabalho, quando percebi historicamente as questões que são levantadas sobre as questões da própria metodologia da antropologia, observação participante, a criação do outro, natureza, cultura, tudo isso, não percebi exatamente qual é o seu foco atual. O meu foco atual é dentro da chamada virada ontológica, a ideia de uma utilização de certos conceitos filosóficos por parte desses antropólogos, principalmente a ideia de uma inacessibilidade, ou incapacidade de acessar os objetos ou as coisas eles mesmos, e a ideia de um relativismo ontológico, né, uma pluralidade ontológica. E eu tento fazer o que a gente chama de uma terapêutica conceitual, para saber se existe... Primeiro, eu tenho buscado entender se esses antropólogos têm feito uma utilização coerente desses conceitos, e, por outro lado, eu busco criticar a ideia de que a antropologia ela tem algum tipo de alternativa que vá eliminar qualquer forma de essencialismo que seja em suas descrições. Então, eu tenho tentado defender de que seja um essencialismo acerca da cultura ou um essencialismo acerca de, digamos, alguns universais, como o campo jurídico, as instituições, sei lá, por exemplo, a instituição parentesco, família, elas sejam blindadas de qualquer forma de essencialismo. Porque alguns antropólogos, principalmente Eduardo Vieira de Castro, ele vai falar de um processo de heurística, né? Então, o antropólogo ele vai a campo com um certo pressuposto de que ele é capaz de suspender qualquer ideia prévia que ele tem acerca dos objetos, e aqui não estamos nem falando de objetos culturais ou de ideias sobre como aquela sociedade funciona, mas pressupostos acerca de coisas simples. Então, por exemplo, um exemplo clássico é a ideia do vaso, que é um vaso. É aquele objeto com uma região circular que serve para guardar coisas e tal. Então, na museologia, né, nas primeiras organizações de acervos de artefatos, esses vasos eles eram organizados todos juntos. Então, eram vários povos com vários vasos na mesma seção do museu. Isso é para esclarecer um pouco o argumento. E o que um pouco da virada ontológica, isso também tributado ao desenvolvimento da antropologia, mostra que não necessariamente aquele objeto que parece um vaso é um vaso para aquele povo. Então, o que para nós pode parecer um vaso, para outro povo é uma urna funerária. Ou então a ideia, por exemplo, que o que é uma figura de um santo? A figura de um santo é um objeto que representa ou simboliza um santo. Então, é uma representação do santo. Mas se você vai na religião prática do povo, um santo, uma imagem de um santo, é uma continuidade, tá, em relação, é uma parte daquele santo no mundo. Então, aquele objeto carrega os poderes e as forças daquele santo. Para todos os efeitos, é o santo. Então, esses antropólogos eles querem ver que tipo de descrição é possível fazer se levarmos os nativos em seus conceitos e suas ideias a sério. Em vez de falar que aquele objeto é como se fosse, ou como, é uma representação do santo, não, ele é um santo. E o que implica você descrever falando que isso é um santo. O problema é, esses antropólogos levantam essas questões teóricas, mas eles nunca desenvolveram um modelo metodológico claramente, às claras, assim, de maneira concreta. Então, a minha investigação de um lado,
lidar com essas tensões conceituais e por fim, se Deus me permitir, já que falamos de Jesus Cristo, chegar com algum tipo de instrução em termos metodológicos. E o Eduardo Viveiro de Castro, apesar de tudo, há um forte componente filosófico no trabalho dele. O Deleuze está muito próximo dele e de relações entre os seres, não é? Sim. Pensar, por exemplo, o Foucault, a arqueologia do saber, já colocava em causa a forma como houve toda uma reorganização a partir de um certo tipo de razão que os seres foram todos cortados, não é? Quer dizer, se eu vou ver literatura sobre o parto em Portugal ou a gravidez nos séculos XVII e XVIII, havia uma relação entre os seres que foi cortada. Portanto, se calhar esse tipo de trabalho epistemológico que é interessante fazer e que eu acho interessante, não é? E que passa assim, que é as conexões diferentes que são possíveis de estabelecer, não é? Sim, sim. Sim. Eu agradeço. Mas, por exemplo, o Descolar, o Filipe Descolar levanta questões semelhantes sobre a questão da natureza, por exemplo. Sim, sim, eu já passei pelo Decolar, porque a minha formação original é na antropologia da USP. Eu passei pelo Ok, Decolar, passei pelo Viveiro de Castro, acho sim. pelo Tim Ingold. Ok, ok. A ideia é, alguma maneira, primeiro assim, o trabalho do Hallbrad e do Axel Pedersen, de alguma forma vai começar a esboçar essa metodologia. O problema é que o Pedersen, se não me engano, já abandonou o projeto da virada ontológica. Eu tive num processo de leitura do último livro do Rob Wilson, em que ele vai falar um pouco da dimensão, da parte da filosofia da mente, da cognição, em relação aos sistemas de parentesco, para criticar um certo relativismo, né? A ideia que o Rob Wilson e alguns filósofos analíticos que tatearam a antropologia, principalmente na sua última viragem, é que existe uma possibilidade de criar uma descrição em que nós consigamos detectar os pontos comuns. O que nós não podemos fazer é partir do pressuposto que existem esses pontos comuns. Então, a ideia é ir além e ver que tipos de descrição, então, em termos bem diretos, detectar que tipos de descrição existem na antropologia e que tipo de descrição é específico da virada ontológica e o que quer dizer quando o Viveiro de Castro fala de uma heurística da equivocação na tradução entre a cultura e a linguagem antropológica, porque o Viveiro de Castro ele coloca a antropologia como uma língua do meio, né? Então, ela está em continuidade ontológica entre nosso esquema conceitual ocidental e os esquemas conceituais outros. Então, como que você cria esse plano de desenvolvimento? É muito interessante. Obrigada. Obrigada. Obrigado, viu? Boa sorte. Sim, sim. O meu e-mail está disponível. O e-mail ficará disponível no site. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Tereza. Obrigado. Obrigado. É sério. Sim, sim. Mas eu respeito nada. Vou fazer o que está. E esse espetáculo, eu me fiz. Pronto, Então é. Vamos estar sempre. Eu já trabalhei bem nos meus dados. Deixa-me tirar-te aqui. Já tiraste. Já.